Olá, crianças, tudo bem com vocês? A professora Cleidiana. Nós vamos trabalhar a nossa segunda aula de História com as turmas do terceiro ano, manhã e tarde. Essas são as páginas do nosso Sistema Farias Brito que nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos lá? A preservação das primeiras formações urbanas. Quando nós falamos em preservar, nós estamos falando daquele cuidar de algo que já teve muita importância, de algo que ainda continua sendo importante, por isso que ele está sendo preservado, ou seja, está sendo conservado, mantido com cuidados. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Olha só. Algumas construções e outros elementos que fazem parte da história e da cultura de uma cidade podem ser preservados ao longo do tempo, como marcos de memória, isto é, como registro da história do lugar e das pessoas que nela viveram. Olha então, para que serve isso, gente? Quando nós falamos que algumas construções, elas estão lá, gente, fazem parte da história, quer dizer que pode ser que não estão mais utilizando como era utilizado, ou foi transformado em outro ambiente, sem mexer na arquitetura original de quando foi feito. Então, quando você preserva essas construções, esses casarões antigos, museus, chafariz ou algum monumento, é porque você ali faz parte, é um elemento da história, por isso ele está sendo preservado ao longo do tempo. Para quê? Para que seja marcos de memória e registro da história das pessoas que já viveram lá. Lembra quando eu falei sobre Teresina para vocês, que eu contei sobre a criação de Teresina? Lá na Praça da Bandeira, que nós temos o Museu de Teresina, que foi a primeira residência fixada naquele local. Então, hoje ele é um museu, mas a sua arquitetura está preservada, porque faz parte da memória. É um marco histórico presente na nossa capital. O mesmo nós temos com aquele monumento que fica, gente, na Praça da Bandeira. Aquele monumento que fica na Praça da Bandeira, que muitas pessoas pensam que é o Marco Zero, também é um marco histórico. Ali foi um presente, né, para Conselheiro Saraiva na inauguração de Teresina. Era para chegar na inauguração, teve um atraso porque veio de embarcação, mas continua lá, está preservado, é um monumento e marcou muito para as pessoas que viveram na época em que ele foi colocado, na época da fundação de Teresina. Ó, esses elementos podem ainda ser declarados patrimônio do Brasil ou do mundo, para que sejam protegidos e preservados ao longo do tempo para as futuras gerações. Então quer dizer que algo vira patrimônio para ela ser preservada, para que ela seja cuidada, protegida e nada aconteça com ela? Sim, para que ela não seja tirada da sua arquitetura original, para que não mexam nela. Toda vez que é feito uma pintura, sempre é feita com as mesmas cores que foram usadas. É por isso que o Teatro 4 de Setembro, nós temos aquela arquitetura há mais de 100 anos no Teatro 4 de Setembro. É a mesma arquitetura. Deixa eu ver o que é a arquitetura? O modelo, tá, gente? O desenho ali à frente, com as mesmas cores, eles sempre vão pintando com as mesmas cores. Por quê? Porque é um patrimônio e é preservado. Ó, um elemento que faz parte do patrimônio histórico da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é a Casa do Butantã. Olha só, existem alguns elementos que fizeram parte da história que às vezes elas vão sendo modificadas, certo? Da primeira vez que foi construída, elas vão melhorando para manter, mas a ideia original é mantida da casa. Como é o caso dessa Casa Butantã, que ela foi construída, gente, nos anos de 1700. Então, muitos anos, né, atrás. Com a técnica de taipa de pilão, gente. Então, uma técnica que não estão usando mais, dá mais para monumentos históricos, para durar tanto tempo. E era uma moradia de um bandeirante. Eita, lembra quem eram os bandeirantes, pessoal? Aqueles homens que faziam que a exploração, a colonização do Brasil foi feita através dos bandeirantes, porque eles exploravam o ambiente, eles capturavam os índios para escravizar, para utilizar como guia, como trabalho doméstico.
Então, os bandeirantes que exploravam ouro na região. Então, a Casa Butantã foi construída em 1700, virou moradia dos bandeirantes, que eles ficavam lá para descansar, né? Porque eles exploravam ouro na região. Lembra quando nós falamos sobre os bandeirantes, que tinham os lugares de pouso, que era o repouso deles, locais onde eles descansavam, que depois viraram vilas e cidades? Então, a Casa Butantã era uma dessas casas de pouso dos bandeirantes, quando eles faziam as explorações para capturar índio, procurar ouro, prata, riquezas naturais, né? Olha aí, gente, eu procurei, isso aí não tem no livro de vocês, mas eu procurei uma imagem da primeira casa, ó, casa do Bandeirante, construída nos anos de 1700, com a técnica de taipa de pilão. Tá aí, ó. Fiz a pesquisa e encontrei que tinha essa moradia. Olha como é que ela era feita. Como era uma técnica que não ia ser preservada durante muito tempo, a casa ela foi um pouco modificada, mas continua sendo a casa do Bandeirante e está preservada para que ninguém mexa mais na sua arquitetura, tá bom? Vou mostrar já já para vocês. A casa ela representa uma fonte de informações sobre as formas de construção do período colonial. Olha só, a Casa Butantã, ela tem essa riqueza de informação. Além de ter sido a moradia de Bandeirante, de repouso dele, né? Isso, de pouso, ela traz em sua construção uma riqueza de informação. A casa em si, ela traz essas informações. Como era feito antigamente algumas construções em taipa de pilão, gente, taipa de pilão, olha só, que era no período colonial muito utilizada essa técnica nos anos de 1700. E sobre o modo de vida dos bandeirantes, por isso ela faz parte do patrimônio. A Casa Butantã, ela faz parte do patrimônio cultural por ter sido uma casa de pouso dos bandeirantes e nela trazer muitas informações sobre a arquitetura de 1700. Olha só, atualmente. É um patrimônio histórico, a Casa Butantã. Essa casa que está localizada naquele mesmo local daquela casinha que eu mostrei para vocês ali, feita de taipa de pilão. Ela está localizada no mesmo local, a localização é a mesma. E eles pegaram a arquitetura que era feita de casa de pilão e transformaram nessa aí para durar mais tempo, né, gente? Mas presta atenção. A Casa do Butantã, também chamada de Casa do Bandeirante, porque às vezes tem esses dois nomes. Tem lá, muitas pessoas devem conhecer como Casa do Bandeirante e muitas pessoas devem conhecer como Casa do Butantã. Tem essas duas denominações. A mesma coisa que nós temos aqui em Teresina, né? Não na Praça da Bandeira, que é conhecida como a Praça da Bandeira. Aí, ó, foi construída há cerca de 280 anos, olha só, cerca de 280 anos, e atualmente faz parte do conjunto de edifícios que formam o Museu da cidade de São Paulo, no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, se a Casa Butantã, quer conhecer a Casa Butantã, você pode, porque agora é um museu e dentro dela você vai ter muitas informações sobre a sua construção, sobre como os bandeirantes se viam naquele tempo, como era essa parte do pouso, do repouso dos bandeirantes. Então, virou museu, aberto ao público, fica lá em São Paulo, tá bom, gente? Essa foto é muito antiga, ela foi tirada em 2011, mas como é patrimônio histórico, tá lá, ó, desse jeitinho para você visitar. Primeira questão: por que algumas construções e outros elementos que fazem parte da história de uma cidade são declarados parte do patrimônio? Lembra que eu acabei de falar para vocês? Por que uma casa ou qualquer outro monumento é transformado em patrimônio? Olha só, são declarados parte do patrimônio para que sejam protegidos e preservados ao longo do tempo para as futuras gerações, para que hoje você tenha museu, para que hoje você conheça outras arquiteturas como de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, 150 anos atrás. Essas construções elas têm que ser preservadas, entendeu? E protegidas. Por isso que transformaram, senhora, foram declarados patrimônio. Se não fosse, outras pessoas poderiam mexer, pintar de outra cor, derrubar a parede, fazer muros, então modificar totalmente a estrutura inicial. E para que isso é? Para que você trabalhe a cultura,
entendeu? Você estude como eram feitas as construções, como as pessoas viviam há 200 anos atrás, como eram os trabalhos há 100 anos atrás, como era o lazer, o esporte, a cultura, a culinária. Por isso que existe o patrimônio, para que esses monumentos e prédios sejam protegidos e preservados. Segunda questão, qual é a importância da preservação da Casa do Butantã para a história do Brasil colonial? Por quê? Por que a Casa Butantã foi preservada? Por que ela foi protegida? Porque ela é do período colonial, faz parte da história do Brasil colonial. Por que a Casa Butantã tem essa importância na preservação? Hein, crianças? Nós acabamos de falar um pouco sobre isso. Eu quero que vocês anotem o que eu vou falar aqui. Olha só. A Casa do Butantã, ela representa uma fonte de informações sobre forma de construções do período colonial, sobre o modo de vida dos bandeirantes e por isso ela é importante para a história do Brasil colonial. Para você saber mais sobre o Brasil colonial, você pode encontrar nos livros, mas para que fique rico e você entenda mais, nada melhor do que você visitar um local onde ainda existem informações concretas sobre como as pessoas viviam há 200 anos atrás, o modo de vida, né, gente? E como eram as construções feitas antigamente. Então, por isso que a Casa Butantã tem essa importância, é patrimônio cultural, fica no estado de São Paulo e faz parte da história do Brasil colonial. Por isso a importância da preservação dessa casa, onde os bandeirantes, né, gente, eles faziam o pouso dele, onde eles viviam lá. Em alguns casos, não só uma construção, mas todo um conjunto urbano pode ser declarado parte de um patrimônio. Olha só, nós só acabamos de falar da Casa Butantã, agora nós estamos falando de algo bem maior. Nós estamos falando que em alguns casos, não só uma construção como a Casa Butantã, mas também todo um conjunto urbano. Por exemplo, o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Diamantina é uma cidade muito conhecida em Minas Gerais, tá? Por ter essa parte histórica. Minas Gerais é uma cidade histórica, então nós temos várias referências de parte histórica do Brasil em Minas Gerais. E ele trouxe aqui um destaque para a gente, a cidade de Diamantina, que fala que foi declarado parte de patrimônio histórico do Brasil. Então, olha só, a cidade não foi uma casa, não foi uma rua, não foi um monumento, foi a cidade de Diamantina, em Minas Gerais, foi declarado parte do patrimônio histórico do Brasil, por ser fonte de informação sobre a atividade de mineração no período colonial. Então quer dizer que lá em Diamantina foi o local onde mais teve o trabalho de mineração no período colonial, onde teve mais importância? Sim, foi na cidade de Diamantina. Lembra como era no período colonial, gente, a mineração? As pessoas iam para esses locais para trabalhar na mineração e aí elas ficavam muito tempo lá. Era distante, muito distante das cidades, das vilas. E aí as pessoas ficavam lá esperando quem? Os tropeiros para levar o quê? Comida, ferramenta, alimentos, medicação. Então, e trabalhavam também muito, o trabalho era o manual, a extração mesmo. Lembra que a extração da mineração? Retirado recursos da natureza, né? Então a mineração em Diamantina foi muito presente. Por isso que toda a cidade de Diamantina, ela é parte do patrimônio histórico do Brasil. Olha só, vimos Butantã, agora a cidade de Diamantina. Olha só, gente, como é bonita. Aqui é a cidade de Diamantina, né? Essa foto foi tirada em 2016, certo? Aí fala aí, ó. Centro histórico do município de Diamantina, no estado de Minas Gerais. A cidade foi grande centro de extração de diamantes no período colonial. Então, muita gente conseguiu, né, fazer a retirada de diamantes, foi uma grande extração. Então, quer dizer, foram uma grande quantidade. Por isso que a cidade de Diamantina, ela tem esses... Olha, gente, olha esses casarões da cidade de Diamantina. Todos bem antigos, então ela é toda preservada, é um patrimônio histórico do Brasil, a cidade de Diamantina. Os elementos do patrimônio histórico, eles podem ser classificados em dois tipos. Nós temos os elementos do patrimônio histórico material e o imaterial. Tia,
Então, olha só, gente, cuidado quando vocês forem responder material e imaterial, tá bom? Olha só, patrimônio material. Patrimônio material é o conjunto de bens físicos, como construções, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obras de artes, documentos escritos, entre outros elementos. E o que seria isso, gente? Não entendi, tia. Casas, prédios, roupas, móveis, ferramentas que usavam naquele tempo nos trabalhos manuais, os carros antigos, meios de transporte, obras de arte, então tudo isso que você consegue pegar, que você consegue sentir, nós chamamos de material, patrimônio material, que é bem físico, tá bom? As construções, mobílias, armas, vestimenta, eu consigo pegar, então é um bem material. Aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês, daqui da nossa realidade de Teresina, eu trouxe o museu. Esse museu que fica aqui, o Museu do Piauí, ele fica na Praça da Bandeira, certo, gente? Perto da igreja, Nossa Senhora do Amparo, no centro da capital, onde fica a parada do ônibus bem aqui na frente dele. Ele é aberto ao público, você pode ir lá visitar, acho que paga uma taxa simbólica lá e você vai conhecer, ó, todas essas janelas, toda essa arquitetura tem uma história lá dentro falando um pouco de Teresina, tá bom? E patrimônio do nosso estado, nós temos também a Igreja São Benedito. A Igreja São Benedito, ela fica na Avenida Frei Serafim, de costas para Frei Serafim. Nós temos a Avenida Frei Serafim e a igreja ela fica de costas para Frei Serafim, de frente ao Rio Parnaíba, gente. Por quê? Porque é uma igreja muito antiga, foi construída com a ajuda dos escravos que carregaram muitas pedras, tá? Ela foi uma igreja construída há muitos anos, então ela faz parte do patrimônio histórico da nossa capital e é bom que nós conheçamos que esses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês fazem parte do nosso patrimônio cultural, tá bom? Agora, e é nosso patrimônio material. Agora nós vamos trabalhar o patrimônio imaterial. Imaterial é o conjunto de bens não físico. Gente, eu posso chegar e triscar na parede daqui do museu? Posso. Posso pegar alguma? Não, pegar não, porque no museu a gente não trisca nada. Mas eu posso ver e saber que ali é uma mesa, eu posso ver utensílios do dia a dia, uma xícara. Aqui eu posso, ó, subir os degraus da escada. Eu estou sentindo que eu estou subindo, então, um bem material físico. Agora nós temos o não físico, como os costumes de um lugar para o outro. Aqui no Piauí nós temos um costume, no Rio de Janeiro são outros. Modo de lazer, alimentos, práticas religiosas, festas, cantos, danças, entre outras manifestações culturais de um povo. Então, as manifestações culturais de um povo é um bem material? Sim. É a dança, costumes, culinária, toda essa parte aí faz parte do patrimônio imaterial. Essas manifestações costumam ser transmitidas oralmente e reproduzidas e modificadas ao longo do tempo pelas diferentes gerações. Essas manifestações, gente, elas podem ser modificadas, mas a ideia original permanece. Elas podem ter pequenas modificações, mas não deixa de ser patrimônio, tá bom? É o patrimônio imaterial. Dois elementos do patrimônio imaterial do Brasil são os modos de fazer o acarajé, que é um prato típico da culinária baiana, e a capoeira, uma manifestação cultural que mistura dança, luta e toque de instrumentos. Esses dois exemplos estão aí no livro de vocês, que ele fala que são dois elementos do patrimônio imaterial, né? Que é a culinária, que é o acarajé típico da Bahia. Todo mundo fala em acarajé, já lembra da Bahia, da baiana. E a capoeira, né, gente? Que é uma manifestação cultural que mistura dança, todo mundo sabe que é dança, luta e toque de instrumentos. Aí eu trouxe para vocês também a festa junina, gente, as quadrilhas. Olha, a dança típica aqui nossa, do Nordeste, né, não? Criança. Que todo mundo conhece. Quando fala em festa junina, nós já lembramos do Nordeste, né, gente? Tem os nossos festivais nordestinos de quadrilha, também faz parte da nossa cultura, a cultura imaterial, patrimônio imaterial.
Essas duas manifestações, a capoeira e o acarajé da baiana, ela revela a participação dos africanos na formação da cultura brasileira, tá? Nós sabemos que os africanos e os escravos também, quando eles estavam escravizados, eles utilizavam a capoeira como uma maneira de lazer, distração para eles. Eles cantavam, lutavam e tocavam alguns instrumentos fabricados por eles mesmos na época, tá bom? São duas manifestações que revelam a participação dos africanos na formação da cultura. Aí nós trouxemos aí para vocês, ó. Roda de capoeira no município de Salvador, no estado da Bahia, foi tirada em 2014. E aqui nós temos uma baiana, eu sei que você já deve ter visto aqui em Teresina, algumas mulheres vestidas assim, né? Que é o ofício das baianas, do acarajé, foi registrado como parte do patrimônio imaterial do Brasil. O acarajé ele tem aquela receita certinha do acarajé, porque já é patrimônio cultural. Então, as mulheres geralmente que vendem acarajé, elas gostam de se vestir como baiana para fazer essa identificação. Já quando você vê a baiana distante na sua banquinha, você já sabe que ela está vendendo acarajé. E faz parte do patrimônio imaterial do Brasil. E aí nós temos essa foto linda dessa baiana e dessa roda de capoeira. Os africanos, eles foram trazidos da África para o Brasil pelos portugueses, para trabalhar como escravos durante o período colonial e trouxeram diversos elementos de sua cultura que atualmente fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Foi o que nós acabamos de ver, gente. Tanto a capoeira como a culinária fazem parte, algumas comidas africanas, a roda de capoeira, foram criadas pelos escravos, né, que foram trazidos da África para o Brasil em grandes embarcações portuguesas, onde muitos africanos sofriam nessas viagens até chegar no Brasil, e eles eram trazidos para ser escravos no período colonial, tá, gente? Toda essa parte dos elementos culturais da África que chegou até o Brasil faz parte atualmente do patrimônio cultural brasileiro. Quarta questão. Como podem ser classificados os bens do patrimônio histórico? Como elas podem ser classificadas? Como eu posso dizer? Aqui é um patrimônio histórico material e imaterial, tá, gente? Os bens do patrimônio histórico podem ser classificados em material e imaterial. Toda vez que perguntar para você uma questão na tarefa, como pode ser classificado o patrimônio histórico? Material e imaterial, no físico e o não físico. E o que é um patrimônio material e imaterial? Acabamos de ver, mas vamos só escrever aí para ficar registrado. O patrimônio material é o conjunto de bens físicos, como construções, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, obras de artes, documentos escritos, entre outros elementos. Todos esses fazem parte do patrimônio material, é a parte física. E o imaterial é o conjunto de bens não físicos, como os costumes, modo de fazer, alimentos, práticas religiosas, festas, cantos, danças, entre outras manifestações culturais de um povo, tá, gente? De um povo. Sexta questão. Classifique as imagens de acordo com a legenda. O que for patrimônio histórico imaterial, você coloca essa sigla, PHI, e patrimônio histórico material, PHM. Vamos olhar. Aqui é uma construção. Se é uma construção, é um patrimônio histórico físico. Então, nós dizemos que isso aqui é o que, gente? É um patrimônio histórico material. E ali nós estamos vendo a apresentação de frevo no município de Olinda. É uma dança, né, gente? Se é uma dança, é um não físico. Então, se é um não físico, é um patrimônio histórico imaterial. Aí vocês colocam essas siglas aí na página de vocês aí do livro. Sétima questão tem. Em grupo, olha só, nós vamos fazer essa atividade, eu vou explicar para vocês. Porque ela começa assim, em grupo. Gente, atualmente nós não estamos podendo fazer trabalho em grupo, mas eu posso fazer esse trabalho na minha casa.
Posso pedir ajuda à pessoa que está me orientando e juntamente com ela você realizar essa atividade, ó. Selecione um bem material e um bem imaterial que fazem parte do patrimônio do Brasil ou mundial existente no lugar onde vocês vivem. Então, vocês vão selecionar um patrimônio histórico, material e imaterial no lugar onde você vive, aqui no nosso estado, né? E também, ó, que fazem parte do Brasil ou do mundo, qualquer um deles, do Brasil ou do mundo. Você pode fazer essa pesquisa, recorte imagem, coloque. Faça do Brasil, faça do nosso estado do Piauí. Nós temos muitos patrimônios material e imaterial bem interessante. Faça uma pesquisa bem legal e registre no seu caderno de casa, tá bom? Use imagens para ficar bem legal. Se você tiver foto em algum desses ambientes, coloque também no seu caderno. Aí, ó, pesquise por que eles foram declarados bens do patrimônio. Tia, por que isso aqui? Por que o Museu do Piauí é um bem, foi declarado um bem do patrimônio? Você pesquisa sobre isso, faz esse registro depois do que você escolheu. Por que ele foi declarado? Depois apresente o resultado da pesquisa para os seus colegas ou professor. Futuramente nós vamos fazer esses trabalhos, tá bom? Nós podemos também fazer essa postagem, quem fizer cartaz, para a gente poder colar na nossa sala de aula quando nós retornarmos, tá bom, criança? Mas não deixe de fazer essa pesquisa, faça essa pesquisa, coloque o resultado no seu caderno, tá? Para que fique bem bonito e a gente consiga entender mais sobre o patrimônio cultural, principalmente do local onde a gente vive e por que foi declarado, por que é tão importante, por que isso que está hoje lá, por que o Museu do Piauí foi declarado um patrimônio, entendeu? Então vocês colocam. Eu estou falando do Museu do Piauí, porque para não dar mais outros exemplos, que eu quero que vocês façam a pesquisa. O que você aprendeu? Sobre quando tem esse conteúdo, o que você aprendeu, é uma retomada do capítulo, tá? Aí tem assim, o que você aprendeu? Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras que atualmente formam o Brasil, certo? Vocês aprenderam isso. Que quando os portugueses chegaram, os índios já moravam na terra que eles chamavam de Pindorama, que hoje é o Brasil, não é isso? Vocês também aprenderam que quais os objetivos do processo da colonização? Qual era, gente? Exploração de riquezas, de ouro, de recursos naturais e também capturar os índios. Esses foram os primeiros processos da colonização, os principais objetivos do processo de colonização. Nós trabalhamos isso, ó, capturando os índios lá fazendo sua atividade eram capturados. E não só os homens, eram homens, mulheres, crianças. Trocas culturais entre indígenas e portugueses, especialmente na língua. Olha, os portugueses chegavam cheios de novidade para os índios se cantavam. E aí o objetivo dos portugueses também foi fazer com que os índios entendessem o que eles falavam, que eles queriam explorar, eles queriam procurar recursos como ouro, prata, e para que os índios levassem eles até onde eles queriam, então eles tinham que ensinar também a língua para eles. E eles tiveram a ajuda de quem, gente? Ó, da chegada dos jesuítas para a difusão da religião católica entre os indígenas. Os jesuítas eles não vieram só para fazer a parte católica, também vieram ensinar os índios a se comunicar com os portugueses, entendeu? Eles começaram a alfabetizar os índios. E aí nós temos os jesuítas, que foram muito importantes nessa parte, ó, de ensinar os índios mais como se vestir corretamente, porque, assim, os índios, não que eles estivessem errados, que não, porque eles já moravam aí, viviam assim. Só que o povo, quando os portugueses chegaram, eles começaram a estranhar. Então, eles começaram a ensinar os índios a se vestir, a mudar a língua para fazer entender, a ensinar o português para eles, a difundir ali, né, fazer a religião católica se expandir naquele local. Então, eles começaram a ensinar. Então, os índios, eles participavam dessa cultura. Olha aqui, ó, os índios com os jesuítas. Os jesuítas e os índios, tanto na alfabetização como na parte, ó, da religião. Atividade dos bandeirantes, dos tropeiros e dos vaqueiros para a formação das vilas e cidades. Vocês sabem que todas as vezes que os bandeirantes, os tropeiros e os vaqueiros tinham aquele momento de pouso deles, quando eles estavam viajando, às vezes naquele local ficavam
toda vez que eles viajavam, eles ficavam naqueles mesmos locais, eles já deixavam como um local de descanso. E aqueles locais de descanso eram visitados por quem? Pelos tropeiros, que traziam mercadorias, e acabou ficando, algumas pessoas ficavam no local e começou a ser transformado esses lugares de pousos em vilas e depois futuramente se transformaram em cidades. Aí nós temos os bandeirantes para vocês, nós temos os tropeiros, caravana, gente, olha só, de tropeiros levando mercadorias para as vilas, cidades e local de pousos e de mineração também eles levavam. Aí são os vaqueiros que eles faziam grandes viagens, longas viagens com o gado, grande quantidade de animais, certo, dos gados, e levavam principalmente para o litoral, porque era o local, para o campo, porque tirava do litoral e levava para o campo, porque no campo eles tinham mais alimentação para esses animais, os animais podiam descansar mais, se alimentar e sempre ficavam próximos aos rios também. O comércio e abastecimento de água nas primeiras vilas e cidades, nós também estudamos sobre o comércio, sobre o abastecimento de água nas primeiras vilas e cidades, na nossa aula online. Nós falamos sobre isso, sobre como a água chegava na casa dos moradores antigamente, a importância do aguetuta, a importância do chafariz. Então, nós falamos tudo isso na nossa aula online. E aí nós temos também como as pessoas adquiriam mercadoria antigamente, como? Se já estava ali, pronto, eles viajavam, vinha o tropeiro, ok. Aí montavam as vilas e cidades, pronto, a vila e a cidade já está ali. Como é que era realizado esse comércio? Como que era organizado essa parte aí de venda de mercadoria no dia a dia? Tinha os atravessadores. Os atravessadores, eles traziam para esses pequenos comércios que tinham no local grandes quantidade de mercadoria com preço baixo. Só que aí os comerciantes compravam e elevavam o valor para as pessoas que moravam no local. E as pessoas compravam, porque era o único local que tinha para comprar era ali, nas barraquinhas, nas vilas e cidades. Aí nós temos os agricultores, que traziam essas mercadorias também aos agricultores, tanto para os comerciantes, como eles também faziam a feira de alimentos dele lá para a venda e consumo, utilizando a mão escrava, né, gente, para trazer esses alimentos e também para a colheita. Tinha também os cacheiros viajantes, que eram chamados também de mascate, que eles iam de casa em casa, levando roupas, tecido, principalmente artigos femininos, certo? As mulheres esperavam bastante para a chegada dos cacheiros viajantes. Bom, as cidades e o patrimônio histórico, isso também vocês aprenderam aqui nesse capítulo, tá? Nós estamos fazendo uma retomada do que você aprendeu. Por isso que tem aqui novamente a imagem, as cidades e o patrimônio histórico. E aí nós temos aí um questionamento que diz: pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Azul, o que for hábito indígena adotado pelos portugueses, e vermelho, hábito indígenas não adotado pelos portugueses. O que os portugueses adotaram de hábito indígena e o que os hábitos indígenas não foram adotados pelos portugueses, tá? Bom, os portugueses, eles começaram a morar em casas de madeira e de taipa de pilão. Olha só, gente, taipa de pilão novamente. Era um costume indígena e os portugueses adotaram? Se você acha que sim, pinte de azul. Se você acha que não, então você pinta de vermelho. Ah, azul, então sim, né, criança? Consumir milho, feijão e mandioca, os portugueses começaram a ter essa alimentação também para sobreviver juntamente lá com os indígenas, nas terras indígenas. Se você acha que sim, você vai ter que pintar de azul. Você acha que não é vermelho, mas a resposta certa é azul. Os portugueses começaram a se vestir como os índios? E, gente, você acha que os portugueses começaram a se vestir como os índios? Não, né? Não. Por isso que está pintado de vermelho. Dormir em rede como os índios, dormir em rede, banhar em rio, tudo isso são costumes indígenas. E aí, gente, os portugueses adotaram esse costume? Sim, pinta de azul.
Utilizar utensílios como potes de barro e cestas de palhas, os portugueses começaram a usar? Sim. Então, gente, ó, tá um pouquinho fora, mas a resposta é essa, ó. Morando em casas feitas de madeira e tapia-pilão, consumindo os alimentos indígenas, dormindo em rede igual os índios, utilizando esses utensílios indígenas, então, são os costumes indígenas adotados pelos portugueses. A única coisa que os portugueses não adotaram foi a maneira de se vestir dos índios, né? 2. Observe o mapa histórico e responda as questões. Tem esse mapa, ele é um mapa histórico, é um mapa da demonstração da Barra de Santos. É um mapa, tá, gente? De João Teixeira Albernaz, um moço. Anos de 1600. Nossa, muito tempo feito esse mapa. Aí tem assim, quais vilas do Brasil colonial foram representadas no mapa? Então, você vem aqui para você descobrir quais foram as vilas comerciais representadas no mapa. Tem a escrita lá das vilas, ó. Se procurar aí tem o nome, ó. Vila, ó. Tá vendo? Eu já tô vendo daqui. Quais foram as vilas representadas no mapa? Aí vocês vão escrever aí, ó. Vila de Santos, Vila de São Vicente e a Vila de São Paulo. Foram as vilas representadas no mapa, tá bom, crianças? Vocês procurem aí, vocês vão achar, tá? Tá aqui, ó. Vila de São Paulo já tá até lá em cima, ó. É a primeira para ser identificada. Então, você identifica e aí você escreve aí, ó. Santos, São Vicente e São Paulo. No livro de vocês dá para ver direitinho. Terceira, lê as informações do quadro e responda as questões. Aí tem. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Veio também que a cidade de Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. E a Vila de São Paulo de Piratininga, que foi fundada em 1554 pelos padres jesuítas. Letra A diz assim: qual localidade foi fundada por religiosas? Quais foram, gente? Pelos jesuítas. A vila, ó, de São Paulo de Piratininga, que fala que foi pelos padres jesuítas. Então, formada por religiosos. Letra B. Qual localidade foi fundada para ser a sede do governo português na colônia? Qual das duas alternativas que tem aí? Qual foi? Muito bem, a cidade de Salvador. Ela foi sede do português na colônia, então é bom lembrar que a sede do governo português ela foi fundada na cidade de Salvador. Na letra C fala, qual foi a primeira localidade a ser fundada na colônia? Qual foi, gente? Ah, muito bem, quem respondeu que foi a Vila de São Vicente. Então essas informações são preciosas. Aqui é apenas uma retomada de todo o capítulo que vocês estão estudando aí, viu? E vão utilizar na prova. Vamos lá? Para casa, nós temos o livro de História do Sistema Faries Brito, que vocês vão responder a 134 até a 137. E nós vamos responder também o Plus, lá no finalzinho do livro, a página 243 até a 245, tá bom? Então, eu espero que todo mundo tenha gostado de fazer essa retomada sobre os bandeirantes, tropeiro, fundação do período colonial, sobre a exploração, sobre os hábitos indígenas. Estudem, continue fazendo a leitura, tá? E até a próxima. Um beijo para vocês, tá, crianças? Até a nossa próxima aula. Tchau!